gente se olha no espelho e pensa, é isso que nós somos. Só que nós temos muitas coisas por trás. E é isso que esse livro vai nos ensinar. O nosso corpo físico, ele é formado por nós, em um estado tão profundo, inconsciente, que a gente não percebe. Oi pessoal, bem-vindos ao segundo vídeo do primeiro capítulo do livro Sete Fala. É um livro de expansão de consciência, onde a gente vai aprender a conduzir de melhor maneira o desenvolvimento da nossa consciência e descobrir quais são os poderes que estão desenvolvidos na nossa mente. Essa segunda parte, o Sete começa falando que a gente tem o melhor presente possível que a gente podia ganhar, que é criar a nossa realidade através dos pensamentos. Isso pode ser um grande problema e também uma grande responsabilidade. Por quê? Porque quando a gente consegue aquilo que a gente quer, a gente acha que somos deuses. A gente se elogia, a gente se ama. Só que quando a gente não consegue o que quer, a gente culpa a sociedade, culpa a Deus, culpa todo mundo. A verdade é que a gente cria as nossas próprias glórias, os nossos próprios horrores, e a gente vai continuar criando até que a gente se dê conta disso e passe a criar de uma maneira consciente. Os nossos sentidos físicos fazem com que a gente perceba o mundo de maneira tridimensional. É daí que vem a ideia de 3D. Só que o mundo tridimensional faz com que a gente iniba os nossos outros sentidos. A gente fica sem perceber as outras dimensões. É como se pra gente não existisse. A gente não consegue ver, a gente não consegue perceber outras dimensões. Isso acontece porque estamos identificados com a dimensão atual. E aí vem aquele desenho, lembra que eu fiz pra vocês? Vou até pegar aqui, ó, amassadinho, mas ó, esses dois planos aqui são planos de consciência elevada, então são planos superiores, enquanto este plano aqui é o plano que a gente está identificado, é o plano físico. Então aqui a gente leva em consideração somente os sentidos físicos, os 5 sentidos. E aí o que o 7 está querendo dizer? Que a gente não percebe o que está nesses planos aqui, que são outros planos de consciência, mas o que está aqui a gente consegue ver. E na prática isso quer dizer o quê? Que a gente só se identifica com coisas que tocamos, que vemos, que cheiramos, usando os 5 sentidos físicos que temos presentes aqui. Só que na verdade existem outros tipos de percepções que são ignoradas, além desses 5 sentidos que a gente esqueceu que temos esse poder. É como se você considerasse que apenas uma parte do seu corpo é o seu corpo inteiro. Então pensa que apenas o seu braço é o seu corpo inteiro e ignora todas as partes. Só que a gente não faz isso. Nós vemos a nós mesmos como uma parte inteira dividida em pequenas partes. Então nós nos vemos por completo com braços, olhos, boca. E a ideia do nosso eu inferior e nosso eu superior é a mesma. O nosso eu superior, ele é uma extensão nossa. A gente está tão identificado com o nosso eu inferior que a gente fica enraizado nessa ideia de que só existe o que a gente consegue ver, o que a gente consegue tocar e sentir. E aí a gente perde, entre aspas, essa percepção dos outros sentidos, das outras percepções que também existem. A gente se vê da maneira que a gente acha que é. A gente se olha no espelho e pensa, é isso que nós somos. Só que nós temos muitas coisas por trás. E é isso que esse livro vai nos ensinar. Acha que a gente é uma bolsa de ossos e carne que deu aí de uma misturinha de DNA e tá tudo bem. E ficou por isso mesmo. Só que na verdade, vejam bem isso. O nosso corpo físico, ele é formado por nós, em um estado tão profundo, inconsciente, que a gente não percebe. Então, este corpo físico, ele é um resultado de uma intenção que está sendo criada por mim, por você, né, por todos nós, em uma outra dimensão. Então, o seu corpo físico, ele é um resultado de uma projeção sua, a níveis extremamente profundos. Só que pela forma que a gente vê o mundo, de acordo com o nosso corpo físico, a gente não tem noção disso. A gente prefere ali nos identificar com Jéssica que trabalha, Jéssica que estuda. Toda a nossa existência se baseia no bom funcionamento dessa Jéssica que tem todas essas atribuições, assim como o seu bom funcionamento também é baseado nessas atribuições. Só que na verdade, por a gente estar tão focado nessa realidade física que vivemos, a gente ignora a maior voz que existe, poderia nos ajudar de todas as maneiras e que poderia nos mostrar como a realidade é realmente, que é de fato o que é chamado pelo 7 uma voz da grande força psicológica que nos rodeia, que é o nosso eu interior, de certa forma. E o ignorar dessa voz é feito por uma coisinha muito peculiar, pelo nosso ego. O nosso ego faz com que a gente crie uma camada de proteção e impede que a gente consiga ouvir essa voz. E você precisa entender o que é o ego. Mas isso fica para o próximo vídeo.
Te vejo lá.